Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a solenidade do Natal do Senhor e em todo Natal, cada sacerdote pode celebrar 3 missas. Vamos então comentar o Evangelho das 3 missas que podem ser celebradas pelos sacerdotes. Primeiro, a missa da noite, a missa solene da noite de Natal, também chamada de Missa do Galo. Essa missa é caracterizada pelo canto do Glória. Depois de 4 semanas de Advento, a igreja canta o Glória alegre, festivo. E este Glória festivo, ela canta junto com os anjos. É por isso que o Evangelho é o Evangelho do Glória, que está em São Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 14. Um mensageiro de Deus, um anjo, é enviado para dar notícia do nascimento de Jesus. E para quem é que ele leva esta notícia? Exatamente para pastores, para pobres, para humildes, para os humildes de Israel. Por isso, é importante nós percebermos isso, que é somente se nós nos rebaixarmos que nós seremos capazes de entender o Evangelho e de entender o cristianismo. O cristianismo nos traz uma mensagem escandalosa. A mensagem escandalosa é que Deus eterno, a razão de ser de tudo, do universo, se fez carne, se fez pequenino como nós. Ora, isso é algo que afronta a nossa inteligência. Como é possível que aquele que é a razão de ser de tudo tenha nascido numa vilinha, na vila de Belém, e esteja lá, deitado, numa manjedoura, envolto em faixas, num coxo? Sim, para nós é absurdo, para nossa mente é absurdo. É necessário sacrificar um pouco as nossas inteligências para fazer esse ato de fé. O glória a Deus, que é erguido pelos anjos, é porque também os anjos, ao verem Deus que se faz carne, ficam admirados da grandeza de Deus, porque Deus manifesta a sua grandeza e o seu esplendor na pequenez. Ou seja, Deus manifesta a sua onipotência na impotência da manjedoura. Os anjos ficam boquiabertos, ficam extasiados, ficam maravilhados. Glória a Deus nas alturas. Deus que veio às baixuras do ser humano. Glória a Deus nas alturas. E então, nós, se formos homens de boa vontade, amados por Ele, se nós nos abrirmos a este Evangelho, se nós nos rebaixarmos também, se nós sacrificarmos nossos intelectos, iremos saber receber esta notícia e será paz para nosso coração. Sim, porque o sentido de tudo, o sentido da nossa vida não está lá longe. O sentido de nossa existência não está num lugar que nós não possamos alcançar. Ele veio, Ele se fez carne. É verdade. É verdade que aquilo que nós mais ansiamos, aquilo que nós mais queremos, o amor se fez carne. Quando nós vivemos uma vida de pecado, uma vida de egoísmo, uma vida em que, de alguma forma, estamos sempre tomados pela agitação do nosso querer se salvar, quando nós finalmente vemos, o amor não é um ideal utópico, o amor não é uma coisa irreal, ele se faz carne, então as coisas ficam bem diferentes. Na missa da Aurora, nós temos um outro evangelho que é a continuação deste evangelho da noite, o evangelho em que os pastores que ouviram aquela boa notícia não ficam parados, não ficam de braços cruzados, mas vão e procuram Jesus. É a continuidade, São Lucas capítulo 2, versículos de 15 a 20. Os pastores dizem, vamos a Belém ver este acontecimento que o Senhor nos revelou. E eles vão a Belém e encontram ali Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vejam aqui, estes pastores se aproximam, encontram ali a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. E contaram, os pastores, contaram para Maria e contaram para José esse evento extraordinário dos anjos que foram vistos. Maria guardava todas estas coisas no seu coração, também ela admirada, que Deus, na sua bondade, revelasse coisas tão grandes e maravilhosas a um povo tão humilde como aqueles pastores. Todos os que ouviam os pastores ficavam maravilhados. É o maravilhamento daquilo que nós experimentamos na noite de Natal. E, finalmente, a missa do dia. A missa do dia é caracterizada por um evangelho difícil
de ser interpretado. É o prólogo de São João. São João, como uma grande águia, ele sobrevoa e vê toda a história da humanidade. E ali, no seu prólogo, ele coloca o sentido de tudo. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Pois bem, esse Evangelho de João, ele nos coloca numa dinâmica, porém dramática. É interessante. A palavra que estava junto de Deus, voltada para Deus, uma palavra de amor, uma palavra cheia de glória e de esplendor, ela vem a este mundo. Ela arma a sua tenda entre nós, é o versículo 14, é a tradução melhor desse versículo 14. A palavra se fez carne e armou a sua tenda entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Até aqui, estamos em plena sintonia com os dois evangelhos que foram anunciados há pouco. Maravilhamento, glória, graça e esplendor, porque o Deus das alturas vem às nossas baixuras. Mas existe algo de dramático no prólogo de João, que é o seguinte, ele diz assim: veio para o que era seu, versículo 11, e os seus não a acolheram. Aqui nós já vemos, nesta falta de acolhimento, o drama que acontecerá na cruz. Nós podemos não acolher. E é aqui então que se dá a nossa resposta, se dá a nossa necessária conversão neste Natal. Precisamos sim acolher. Precisamos fazer este sacrifício de louvor, de nos abaixar para aceitar a glória de Deus pequenina, numa manjedoura. Mas cuidado, cuidado, porque há sempre este perigo. Ele veio para nós, para os seus, e os seus não o acolheram. Mas ao contrário, se nós acolhermos, qual é a consequência maravilhosa? Ele nos dá a capacidade de nos tornarmos filhos de Deus, nós que acreditamos no seu nome.